E aí, será que em pleno 2025 tem espaço para profissionais de Excel VBA no mercado? Perante tanta tecnologia que está surgindo? Se você tem essa dúvida, se você está querendo começar a aprender essa tecnologia, se você já conhece, não sai desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para você ver se realmente faz sentido você ter essa tecnologia no seu know-how e assim você saber os próximos passos e se realmente tem mercado ainda para trabalhar com Excel. E a pergunta ela surgiu da seguinte forma: um dos nossos inscritos, que é o Candinho Silveira, ele fez essa pergunta totalmente pertinente aqui, referente ao nosso conteúdo, e a pergunta dele foi: profissional e VBA na mesma frase existe em 2025? E já te respondendo aqui, Candinho, sim, existe. Galera, o Excel ele surgiu em 1984, tá? Foi a primeira versão dele e até hoje ele sobrevive ao mercado. Então é uma ferramenta que tem longa data e que ela utiliza muito no mercado de trabalho. Vem cá, uma pergunta só para iniciar o nosso assunto aqui. Qual empresa não utiliza planilha? Eu digo para vocês que eu prestei consultoria em algumas grandes empresas e vou citar até algumas delas aqui, ó, como TOTUS, Votorantim, Danone, a empresa que eu trabalho atualmente. Então, só citando essas quatro aqui, todas elas trabalham com Excel, com VBA. E outra, até as grandes empresas, mesmo que tenham um outro sistema para controlar seja o que for, sempre esses sistemas maiores, ele permite que você importe e exporte planilhas com as informações. Então, ou seja, o Excel só por esse fator aqui, ele também não vai morrer. Ele tem uma grande utilização no mercado de trabalho. Se o Excel sobreviveu todos esses anos no mercado, desde 1984 até 2025, ele tem uma força gigantesca e anda se aprimorando para se manter. Uma dúvida aqui que muitas pessoas tiveram eu consigo fazer tudo com Excel? Será que realmente a ferramenta que eu devo aprender em pleno 2025, sendo que tem Python, Power BI, JavaScript, Java, será que realmente faz sentido? E sim, faz sentido. Temos muitas empresas que trabalham e têm grandes soluções desenvolvidas em cima do Excel, também com o VBA, e você tem alguns recursos a mais que ela pode trazer. Mas, um ponto importante, você precisa avaliar o que você almeja como carreira profissional e qual problema, na hora que você estiver escolhendo a tecnologia, você quer resolver. Um exemplo, se eu quiser desenvolver um site, eu vou usar o Excel? Não, vou utilizar uma tecnologia como Angular, Vue, React, que eu vou conseguir construir um site. Então você tem que avaliar bem a situação que você quer solucionar para você escolher a ferramenta correta. Todas são ótimas, mas precisam ser aplicadas de forma correta. E agora voltando ao nosso tema aqui, o Excel você tem uma versatilidade muito grande com ele. Você tem uma versatilidade para fazer automações, para armazenar dados, para importar e exportar planilhas de sistemas e também um ponto positivo. Se você estiver começando uma empresa hoje, seja ela de pequeno porte ou médio porte, você concorda que ainda você não tem caixa suficiente para poder contratar tecnologias de ponta. E se você contrata a tecnologia de ponta, você também tem que contratar um ótimo profissional para conseguir desenvolver aquilo em cima da plataforma. Tá? Então, o bacana aqui você consegue ter eficiência operacional trabalhando com Excel, entregando processos mais automatizados e você consegue também fazer isso num curto espaço de tempo. E o melhor, o custo é muito baixo. Entre uma solução de ponta como uma tecnologia, um SAP, dependendo do que você for desenvolver em outras tecnologias, podem sair muito mais caro. O Excel você vai conseguir desenvolver de forma mais econômica, você vai ter uma performance, você vai ter eficiência operacional e você também consegue desenvolver muitas coisas, você vai ter uma versatilidade muito grande. As pessoas geralmente elas ficam muito com isso, tipo, o Excel vai deixar de existir hoje, o Excel vai deixar de existir amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Isso é muita conversa de corredor, isso é muita especulação, porque se a Microsoft é uma empresa gigantesca, investe tanto no Office,
que é um dos principais recursos que garante, em questão do lucro da empresa, por que você não vai investir? Todas as empresas utilizam. E eu vou mostrar isso com alguns dados, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, do meu iPad, para mostrar uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa muito simples, tá? Que vocês também conseguem fazer aí, e vocês conseguem buscar mais dados para vocês tomarem a decisão se realmente faz sentido vocês aprenderem essa tecnologia ou não. Bom, já compartilhando aqui, eu fiz a seguinte pergunta no Google, tá? E eu também fiz a mesma pergunta na inteligência artificial e algumas outras fontes, e esses números bateram. Eu coloquei assim, ó, quantas pessoas no mundo utilizam Excel, tá? E aqui ele traz uma informação muito bacana. Eu já vou pegar nas últimas 3 linhas, que tá aqui, ó, de acordo com os dados da própria Microsoft, 1 a cada 7 pessoas no mundo utilizam o Office. Aí você me pergunta, Júlio, mas eu quero saber do Excel, o que tem a ver o Office? Se você é um cara que programa em linguagem VBA, a linguagem VBA não está apenas no Excel. É que no Excel é mais utilizado, mas o VBA também está dentro do Word, PowerPoint, Excel, Axios, Outlook. Então você consegue fazer automações dentro dessas plataformas também. E o melhor, as plataformas da Microsoft elas se conversam entre si, como Power Apps, Power Automate, SQL. Então tem muita coisa bacana, tá? Que você consegue desenvolver nesse ecossistema e também você consegue ter uma eficiência operacional muito grande com baixo custo, tá certo? Então vamos lá. Por que ele cita Office e não Excel exatamente? Cara, porque o VBA está em todos eles, como eu acabei de informar, e você consegue desenvolver qualquer coisa entre essas plataformas. Você tem a mesma versatilidade. O Excel mais ainda do que os demais. Ele é um dos produtos mais utilizados. E aqui, ó, coloca que ultrapassam a marca de 1,2 bilhões de usuários. Ou seja, isso aqui é ao redor do mundo, tá? Então imagina, se 1,2 bilhões de usuários estão atuando em cima do Excel, alguns de forma mais eficientes, outros mais especialistas, intermediários, iniciantes e por aí vai, mas independente de qual nível que você esteja, é uma tecnologia que não vai sair tão cedo do mercado. Sim, nenhuma tecnologia vai durar a vida inteira, tá? Ela vai ter que passar por processos de mudança, reavaliações, tá? Ela vai ter um ciclo de vida, e se ela não atender mais o mercado, a empresa que desenvolveu aquilo ou vai aprimorar para poder sobreviver essa tecnologia no mercado, ou vai entrar alguma outra que vai estourar no momento e vai ser muito utilizada e até chegar a um ponto que ela também vai morrer e vai entrar outra. Então, não fique se preocupando muito com o que não está muito no seu controle. Então, primeiro o que você precisa saber é uma linguagem que sim, vale a pena. Se você olhar em questão de custo, ela é muito bacana. Ela, para você ter noção, a linguagem VBA foi uma das primeiras que eu aprendi. E até hoje me ajudou, foi uma das linguagens que me ajudou a ter esse cargo que eu tenho hoje, a conseguir prestar muitas consultorias, dar aulas, enfim, é muito bacana. Tem pessoas fazendo coisas incríveis com Excel. Para você ter noção, você consegue criar documentos do Word pelo Excel, mandar e-mails sem precisar usar Outlook, você consegue criar apresentações de PowerPoint com o próprio VBA dentro do Excel. Então, fazer o Access de banco de dados junto com o Excel, você consegue integrar alguns módulos de Python, JavaScript, você também consegue utilizar alguns recursos de AutoCAD dentro do Excel. Eu já vi uma apresentação uma vez que a pessoa trouxe uma planta do próprio AutoCAD e ela ficou dentro do Excel personalizando com muitos dados em volta da planilha. Foi fenomenal, foi fantástico. Então você consegue fazer muita coisa. Você só precisa ter, vamos dizer assim, criatividade, conhecimento e boa vontade para você conseguir desenvolver, ok? Mas, apesar de toda essa versatilidade ser uma ferramenta muito boa, você precisa identificar o seu problema e ver se ela realmente é a melhor que vai trazer um resultado esperado em cima daquilo que você quer automatizar. Se realmente ela é uma tecnologia que faz sentido aplicar naquele momento. Perfeito? E aqui, ó, em cima desses dados que eu passei para vocês, se vocês olharem, pode jogar até no ChatGPT também, eu indico até o Copilot, porque como é da Microsoft, você consegue ter informações mais precisas, né? Como é do próprio ecossistema, com certeza ela está munida de muito mais informações. Eu achei um site bacana também, da Alura, que ele até pergunta aqui, ó,
a relevância do Excel, tá? Ele fala se uma era de novidades, se o Excel é o rei da versatilidade, se o Power BI vai substituir o Excel. Isso aqui é uma coisa muito bacana. E trazendo para o nosso tema, quando surgiu o Power BI, todo mundo falou, acabou o Excel não vai sobreviver. Galera, o Power BI é fenomenal. Ele faz muita coisa, muita. E olha que eu não sou um profissional para falar assim, não trabalhei com o Power BI, mas eu já vi e vejo lá na empresa as pessoas fazendo coisas assim muito bacanas. Então, o Power BI ele é muito bom para a parte de Business Intelligence, para questões de dados, gráficos, dashboards, enfim. Só que o Excel ainda ele tem uma versatilidade um pouco maior. Então você consegue fazer recursos bacanas, tá? Como conexão de banco de dados, você consegue controlar fluxos. Então tem muita coisa legal. Não que o Power BI seja ruim, mas cada ferramenta vai atender o seu nicho específico, ok? Então aqui no site da Lura traz muitas questões bacanas. Posso usar Power BI junto com o Excel? Isso aqui sim, você consegue utilizar. A inteligência artificial vai substituir o Excel? Já respondendo aqui, ela não vai substituir, pelo contrário, ela está potencializando. Porque se vocês repararem, eu não sei se vocês pagam o Office atual, o 365, mas você já tem o Copilot, que é a inteligência artificial do Excel, da Microsoft, perdão, inclusa dentro do próprio Excel. Então essa ferramenta vem passando por modificações, atualizações, melhorias contínuas e anda entregando coisas mais fantásticas. E por conta dessas melhorias, você consegue avançar muito mais ainda com a entrega. O que acontece que deixa muitas dúvidas, tá? É que o Excel, o Office em si, ele tem sido atualizado, mas a parte da plataforma VBA, que é a programação por trás do Excel, ela não tem sofrido muitos recursos, muitas mudanças, então as pessoas falam que vai acabar, tá? O que eu vejo por questão de reportagens e às vezes acompanho, é que a Microsoft ela está cada vez mais agregando os produtos dela no cloud, que é a solução do momento. Tudo, se você para olhar, é questão do cloud, né? Colocar as informações em nuvem, né? Então, o VBA, a Microsoft não achou uma forma ainda de subir isso em cloud. Então, por isso que teve Google Sheets, teve as ferramentas do Office em cloud, assim como Power Automate, Power Apps. Então você consegue utilizar tudo, só que ainda o VBA em si não foi possível. Por isso que quando você entra no cloud e você abre o Excel, ele tem recursos, mas você não vê a aba desenvolvedor, você não consegue fazer essa programação por lá. Mas, mesmo assim, tem muita empresa utilizando, foi na marca de 1,2 bilhões que eu li para vocês aqui, com certeza esse número cresce a cada dia, tá? E é um dos principais recursos da Microsoft. Então, galera, com base nessas informações que eu trouxe, olhando o mercado, tem muito espaço ainda. Claro que nós precisamos nos aprimorar. Não fique parado só em uma tecnologia, seja ela VBA, seja ela C#, Java, JavaScript, Python. Uma linguagem pode complementar a outra. Uma é boa para dados, a outra pode ser mais performática, pode ter uma performance melhor. Então procure aprender. Quanto mais você aprender, melhor. Ou seja, você pode ser especialista na linguagem, por exemplo, VBA, e conhecer um pouco de SQL, Java, Python, para integrar com os seus desenvolvimentos VBA. E às vezes, até na outra própria linguagem que você escolher, né, uma segunda linguagem, você também pode agregar com informações de VBA, coisas que você usou lá dentro, e você pode aplicar como recursos nessa próxima linguagem que você vai aprender. Então, nada é perdido, galera. Não temos como controlar qual linguagem fica ou sai do mercado, isso vai acontecer com o tempo, então não se preocupe. Seja apenas flexível, resiliente para o que está vindo, você conseguir encarar de frente, se adaptar e sair do outro lado. Visto com base nessas informações, vocês agora devem refletir se realmente vale a pena para vocês aprender essa linguagem. Vocês têm que verificar qual que é o caminho que vocês querem traçar, o que vocês querem ser, que carreira você quer seguir. Se é na área de tecnologia, cara, aprende essa linguagem, vale muito a pena. Agora, não é, Júlio. Na verdade, a empresa que eu trabalho, eu mexo muito com isso, só quero entender uma fórmula ou outra e vou tocar, mas não é meu foco, quero outra área. Então, tudo bem, aprenda aquilo necessário para você sobreviver ali e estude aquilo que você almeja para você conseguir ser um profissional expert, especialista e que tenha realmente qualidade nas suas entregas. Ok?
Bom, foi uma videoaula muito rápida, tá? Mas foi para trazer mais essas informações, esse bate-papo. Eu espero que tenha ajudado, tá? Novamente, é uma linguagem que tem me ajudado muito até hoje. Muita gente me procura, muita gente me pede curso, me pede aula, que inclusive estou pensando em desenvolver alguns projetos, tá? Em breve eu vou trazer algumas novidades para vocês aqui no meu canal. E continuem deixando as dúvidas, né, os comentários de vocês que agregam demais. Eu tenho certeza que essa pergunta aqui do Candinho vai tirar dúvida de muitas outras pessoas. Sejam inscritos ou não inscritos, essa informação com certeza é relevante. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal. Se você tiver pessoas que também conheçam de Excel ou não conheçam, ou queiram aprender, indica esse canal aqui, dá aquela força. Estou começando aí trazendo muitas novidades. Aos poucos nós vamos aprimorando aqui as atividades no canal, em questão de qualidade de vídeo, de qualidade de material. Nós vamos trazer cada vez mais materiais de outras linguagens também para poder agregar na vida de vocês e nós compartilharmos essa informação e conseguirmos atingir os nossos objetivos. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.